Meus amados irmãos, graça e paz a todos. É uma alegria muito grande poder, mais uma vez, mesmo à distância, reunidos para cultuarmos ao nosso Deus. Ou pelo menos chegarmos o mais próximo possível daquilo que é o culto, né? Declarado pelo Senhor, ordenado por Deus ao seu povo. Nós tentamos fazer aquilo que mais se aproxima do culto solene, do culto em comunidade. E sabemos que a igreja é composta por famílias do Senhor. São as famílias que vêm, né? Domingo após domingo aqui no templo para cultuarmos juntos. E nesse momento em que estamos diante dessa situação em seus lares, as famílias continuam cultuando ao Senhor, juntos em seus lares, mas todas as famílias online, assim, neste mesmo momento, no mesmo horário, cultuando ao Senhor através da ordem litúrgica de todos os atos do culto. Então, cultuemos ao nosso Deus mais uma vez, e vamos então iniciar este momento de culto solene ao nosso Senhor. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Gálatas capítulo 3, versículo 11. O tema do culto desta noite é exatamente este: o justo viverá pela fé. É uma chamada à igreja para que no momento como esse que estamos vivendo, possamos viver mediante a fé em nosso Deus, que em tudo tem um propósito bem definido e determinado. Então, à luz desse tema, pensando desta forma, nós vamos agora para um momento de adoração ao nosso Deus. Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 3, e faremos a leitura dos versos 1 até o verso 14. Gálatas 3, de 1 a 14. Faremos essa leitura de forma alternada. Pedi a Isabela para estar representando a igreja na leitura deste texto. Gálatas 3, de 1 a 14, diz assim a palavra do nosso Deus: Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados como um crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Amém. O versículo de número 11
confirma, e é verdade que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Vamos ter uma palavra de oração ao nosso Deus, oração de adoração. Eu quero convidar o de Israel para nos conduzir nesta oração. Senhor, meu querido Deus, nosso querido Pai, agora eu entro em Sua presença, Pai, para Te cultuar mais uma vez, Senhor, e Te adorar, meu Pai, porque sem Ti nós nada somos, ó Pai. Sem Ti nós não poderíamos estar aqui, nós não poderíamos estar levando a Sua palavra aos que precisam, ó Pai. Obrigado, porque mesmo com esse surto, mesmo com esse vírus, o Senhor está no controle de tudo, e a gente não precisa saber por que o Senhor está permitindo isso, porque o Senhor sabe suas decisões, ó Pai, e as suas decisões são sempre perfeitas, ó Pai. Nós te adoramos por isso, Senhor. Obrigado porque nós estamos bem e nós estamos encarregados de espalhar a Sua palavra, ó Pai, e que nós continuemos fazendo isso até os nossos últimos momentos aqui, ó Pai. Amém. Obrigado por tudo, abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda em adoração, vamos louvar ao nosso Deus com o hino Firmeza na Fé, firme nas promessas, hino de número 177. Firme nas promessas do meu Salvador, cantai louvores ao meu Criador, vivo pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado sempre à sua cruz, cada dia mais celebre sua luz. Firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Contrição dos nossos pecados diante do Senhor, que nos revela na sua palavra a necessidade que temos de recebermos da parte dele o seu perdão, a sua misericórdia, porque somos pecadores e precisamos confessar
confessar ao Senhor esses nossos pecados. Convido a igreja a abrir suas Bíblias do profeta Miqueias. Miqueias capítulo 6. Faremos a leitura dos versos de 9 a 16. Miqueias capítulo 6, de 9 a 16. Farei a leitura, peço que os irmãos acompanhem reverentemente em suas Bíblias. A voz do Senhor clama à cidade, e é verdadeira sabedoria temer-lhe o nome. Ouve, ó tribos, aquele que a cita. Ainda há na casa do ímpio os tesouros da impiedade e o detestável efa minguado. Poderei eu inocentar balanças falsas e bolsas de pesos enganosos? Porque os ricos da cidade estão cheios de violência, e os seus habitantes falam mentiras, e a língua deles é enganosa na sua boca. Assim também passarei eu a ferir-te, e te deixarei desolada por causa dos teus pecados. Comerás e não te fartarás, a fome estará nas tuas entranhas, removerás os teus bens, mas não os livrarás, e aquilo que livrares, eu o entregarei à espada. Semearás, contudo não cegarás, pisarás a azeitona, porém não te ungirás com azeite, pisarás a vindima, no entanto não lhe beberás o vinho, porque observaste os estatutos de Omri e todas as obras da casa de Acabe, e andaste nos conselhos deles. Por isso eu farei de ti uma desolação, e dos habitantes da tua cidade um alvo de vaias. Assim trarei sobre vós o opróbrio dos povos. Palavra de juízo do Senhor ao seu povo, ao povo de Israel. Porque andava em iniquidade, andava em pecado. E o Senhor veio com palavra por meio do profeta de juízo ao seu povo. Palavra cumprida no devido tempo. E é por isso que nós precisamos sempre colocar diante do Senhor os nossos delitos, os nossos pecados, as nossas transgressões, e aprendermos por meio dessas palavras do Senhor a viver uma vida de obediência e santidade em sua presença. Convido os irmãos, assim como o povo de Israel, quando sofreu o juízo do Senhor por conta dos seus pecados, se curvou, se prostrou diante de Deus, que nós também nos prostremos diante do Senhor, reconhecendo nossas falhas, os nossos pecados, as nossas transgressões. Feche seus olhos, ore ao Senhor. Estarei conduzindo a igreja nesta oração de confissão. Oremos. Pai Santo, Pai Eterno, nós colocamos na Tua presença mais uma vez, neste culto ao Senhor, onde adoramos, glorificamos o Teu nome pelo Deus que és, um Deus santo, um Deus perfeito, um Deus fiel, que opera maravilhas no meio do seu povo. Contudo, o seu povo, ainda que agraciado pelo Senhor, por conta do pecado que habita em nós, muitas vezes falha no cumprimento da Tua palavra, na obediência às Tuas leis. E é conscientes disso que, como pecadores que somos, nos colocamos diante da Tua presença, diante da Tua santidade, reconhecendo, Pai, que somos pecadores e que precisamos, necessitamos do Teu perdão por meio de Cristo Jesus, o justo, aquele que veio, viveu entre nós, porém sem pecado, e morreu a nossa morte, morreu em nosso lugar, e é em nome dele, mediante a intercessão do nosso Redentor, do nosso Mediador, é que nós nos colocamos diante da Tua presença, movidos pelo Espírito Santo, que intercede por nós. Em nome de Jesus é que oramos e clamamos pelo perdão dos nossos pecados
Cantemos ao Senhor ainda em seu momento de contrição e confissão o hino Coração Quebrantado, o hino 67, fazendo desse hino também a nossa oração. Epístola aos Hebreus, faremos a leitura do capítulo 10, dos versos 32 e 39. Hebreus, capítulo 10, de 32 a 39, faremos a leitura alternada.
Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém. Mais uma vez, um outro escritor da palavra de Deus, inspirado por Deus, faz esta afirmação: todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Momentos de tribulações, momentos de angústia, momentos de aflições, momentos em que somos colocados em adversidades. É o momento onde Deus prova a nossa fé. São nesses momentos que nós não devemos retroceder, mantermos firmes, confiantes, que o justo vive pela fé. E é com esse propósito, irmãos, que nós vamos louvar ao Senhor agora, cantando 2 cânticos, e eu convido os irmãos, como sempre fazemos, mas agora impossibilitados de trazer os dízimos aos gasofilaços, que façam, entregando seus dízimos e as ofertas também ao Senhor, confiando na promessa do Senhor. O justo vive pela fé, sabendo que Deus é fiel e cumpre as suas promessas. Consagre a sua vida ao Senhor neste momento, e consagre ao Senhor também seus dízimos e suas ofertas. Cultue ao Senhor com seus dízimos e suas ofertas, fazendo isso, entregando, consagrando, entregando a tesouraria da igreja. Louvemos ao nosso Deus, entoemos ao Senhor 2 cânticos de louvores ao nosso Deus. Louvemos ao Senhor.
Sou
serão entregues pela igreja, para que a obra do Senhor continue. Oremos ao Senhor agradecendo por esses valores, sustentam a obra do Senhor, e possamos consagrar realmente a nossa vida ao Senhor, louvar realmente ao Senhor, depositando nele toda a nossa confiança, para a oração de consagração com a Vila Isabela, que nos conduza nessa oração. Senhor meu Deus, eu quero te agradecer, Senhor Deus, por mais essa semana que nós podemos passar, Senhor, te louvando, te engrandecendo e honrando o seu nome, Senhor Deus, mesmo com cada um em suas próprias casas, Senhor Deus. Esteja abençoando, Senhor Deus, a oferta do coração de cada um, Senhor Deus, os dízimos que cada um separa, Senhor, para a sua glória, Pai. Amém. Esteja abençoando, Senhor, para que quando, enfim, esse dinheiro puder ser usado na sua obra, Senhor Deus, que seja colocado nas mãos que o Senhor consagrar, Senhor Deus, nas mãos que vão colocar esse dinheiro em bom uso para a sua obra, para honrar os desejos dos seus santos, Senhor Deus, Amém, que Jesus. separaram com tanto carinho, Senhor Deus, e com o coração cheio de agradecimento por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Amém, Jesus. Obrigada por tudo que o Senhor tem nos feito, tem nos concedido e com tudo que o Senhor tem nos agraciado, Senhor Deus, mesmo nesse momento, Pai. Obrigada por tudo, continue abençoando o seu povo em mais essa semana, Pai. Amém. Mais uma vez, na sua presença, Senhor Deus, eu quero agradecer por tudo e pedir que o Senhor esteja conosco, Pai. Em nome do Senhor Jesus, o seu Filho, é que eu oro. Amém, Pai. Amém, Jesus. Queridos, vamos passar então um momento de edificação, um momento de ouvirmos então da parte do nosso Deus, sua palavra, momento da pregação da palavra do Senhor. Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Abacuque. Livro do profeta Abacuque. Farei apenas a leitura do capítulo 2, verso 4. Mas eu peço que os irmãos estejam com suas Bíblias abertas para o acompanhamento do sermão neste livro. Abacuque capítulo 2, versículo 4, diz assim a palavra do Senhor: Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, nós queremos agora pedir a iluminação do Santo Espírito. A tua palavra está aberta, um dos textos dessa palavra foi lido, e pedimos que o Senhor fale conosco por meio deste livro, através desta profecia que o Senhor fez ao teu servo Abacuque. Fala ao nosso coração. O Senhor preservou esta palavra para que estivesse em nossas mãos hoje, porque o Senhor tem propósito de nos ensinar através dela. Por isso nós pedimos a tua iluminação, a tua direção, discernimento. Abre nossas mentes e nossos corações para o entendimento da tua santa palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amados, quando nós falamos de um livro tão pequeno, que a gente talvez use tão pouco, fale tão pouco dele, incluído nos profetas menores, são 12 livros, os profetas menores não por conta da qualidade, menores não por conta do tamanho dos profetas, menores não por nada disso, não por conta do conteúdo, mas são considerados profetas menores por conta da quantidade, da quantidade de profecias, por conta do seu pequeno tamanho, apenas 3 capítulos o livro, essa profecia, é uma palavra que Deus revelou a Abacuque, daquilo que estava determinado a fazer com o seu povo. Então, um livro com o propósito, com o objetivo de revelar ao seu servo Abacuque, para que deixasse registrado para o nosso conhecimento. Então, pelo tamanho do livro, dentre os 12, este é considerado profeta menor. Irmãos, esse livro de Abacuque, ele vai mostrar
uma sentença dada por Deus, promulgada por Deus ao seu servo, este profeta. E o que nós temos aqui neste pequeno livro, nesta profecia, nada mais é do que uma visão dada por Deus a esse profeta do que haveria de fazer, um diálogo deste profeta com Deus e depois uma resposta de Deus, dentro desse diálogo, aquilo que Deus haveria de fazer, e termina essa profecia com uma bela oração em forma de canto pelo profeta, dando demonstração da fé, daquilo que ele havia aprendido com Deus neste diálogo, nesta revelação. Então veja, aqui nós temos basicamente dois personagens principais, Abacuque e Deus, o Senhor e Yahvé, falando com ele, se manifestando a ele, revelando-se a ele. Aqui não tem o povo de Israel, o povo não estava presente, Abacuque ainda não havia falado nada para o povo. Aqui está só o momento em que o profeta recebe a sentença, recebe a revelação, tem a visão, intercede junto a Deus, é uma relação do profeta com Deus. E no final, ele ora em canto, canta em forma de oração, ou uma oração em forma de canto, dando provas do que essa experiência do profeta com o Senhor, com Yahvé, gerou nele. E essa prova é uma prova de fé. Se Deus havia dito que o justo viverá pela fé, o profeta, nessa relação, depois de uma revelação, depois de uma sentença, depois de um diálogo com Deus, ele dá a prova de que ele aprendeu a viver pela fé. Então é uma relação aqui entre o profeta e o seu Deus, o que ele aprende. Então, o título que eu poderia dar aqui, escolhi um título para essa mensagem, seria Uma Terrível Sentença que Produziu uma Maravilhosa Fé. Queridos, quando se eu te perguntasse o que você sabe de Abacuque, o que te vem à mente quando te perguntem aí, ou alguém te pergunta sobre Abacuque, talvez, assim como eu, você responderia 2 versículos, que são muito falados deste pequeno livro. 2 versículos são muito destacados deste livro, dessa profecia. E são eles, aquele que eu acabei de ler, capítulo 2, versículo 4, essa célebre frase, eis o soberbo, sua alma não é reta nele, e a célebre frase, mas o justo viverá pela sua fé. Esta é a primeira vez que esta frase aparece na palavra de Deus, e nós, e os outros autores, outros servos de Deus, outros homens inspirados por Deus, citam também esta frase, usam aí como nós fizemos, como nós lemos aqui na liturgia. Romanos 1,17 vai dizer, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito onde? Escrito em Abacuque, o justo viverá por fé. Além dos outros que nós lemos, Gálatas 3,11, e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. E Hebreus 10,38, todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Então esse é um dos célebres versículos do livro de Abacuque. Mas o justo viverá pela fé. Qual é o outro versículo? E aí a gente tem lá em Hebreus, o conceito de fé. Hebreus 11:1 vai nos dar então o conceito de fé. Se Abacuque está dizendo que o justo viverá pela fé, o que é fé? O conceito de fé, Hebreus capítulo 11, versículo 1 nos dá, e diz lá, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então, o justo vive pela fé. Vive de que forma? Não pelo que vê,
mas pela convicção de fatos que não se vê. Isso é fé. E outros versículos, outros dois versículos-chave de Abacuque se encontram no capítulo 3, versículo 17 a 19, os 3 versículos, aliás, 3 versículos também chave aí deste livro de Abacuque, capítulo 3, 17 a 19, onde Abacuque, este profeta, dá demonstração da sua fé. Olha o que ele diz: então vimos que o justo vive pela fé, vimos o conceito de fé, agora nós vamos ver um homem que aprendeu a viver pela fé. E ele vai mostrar isso, ele vai revelar isso pelas suas palavras nesses versículos, capítulo 3, 17 e 19, onde o profeta diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Então ele faz em forma de canto, ao mestre de canto por instrumentos de cordas. Este então é assim que o profeta encerra o seu livro, esta profecia maravilhosa, fazendo essa pública declaração de fé, de como ele haveria de proceder, de como ele haveria de viver. Abacuque aprendeu a viver pela fé. E para isso o livro foi revelado, para isso o livro foi preservado, meus irmãos, para que eu e você possamos, como Abacuque, como tantos outros, aprendermos a viver pela fé. E então eu quero te convidar, nós não vamos ler versículo por versículo, mas nós vamos ler talvez o primeiro capítulo aqui inteiro, para que os irmãos entendam do que se trata, e depois nós vamos apenas abordar alguma coisa do capítulo 2, do capítulo 3, e traremos então aí uma conclusão, uma aplicação para a nossa vida. Primeiramente eu quero convidá-lo então a acompanhar comigo o capítulo 1. O título da nossa tradução já indica, já sugere aquilo do que se trata esta profecia, que vai falar da iniquidade de Judá. E depois vai falar que Judá será castigado pelos caldeus, e vai mostrar a intercessão do profeta. Então, primeiro, a iniquidade de Judá. E por conta da iniquidade de Judá, Deus resolveu falar a este homem, a este profeta, a este servo, Abacuque. A Bíblia não fala muito de Abacuque, assim como outros personagens, como Jó, como Elias. A Bíblia não fala muito deles, não identifica muito a origem deles, de quem ele é, de onde ele veio, como que ele foi chamado. Mas são homens que surgem para trazer uma mensagem, não para que eles, como pessoas, sejam colocados em exposição, em evidência, mas para que a sua palavra prevaleça. Então, a palavra vai dizer, o Senhor dizendo ao profeta Abacuque, sentença, e que ele escreveu, sentença revelada ao profeta Abacuque. Portanto, o livro ele trata de uma sentença que foi revelada por Deus, obviamente, a Abacuque, ao profeta. Então a Bíblia o caracteriza como profeta e diz que esse profeta, ele recebeu uma sentença da parte de Deus. Foi revelada a ele essa sentença. Mas é interessante que antes do profeta nos revelar qual é essa sentença, já vem uma palavra de clamor, já vem uma palavra então aqui de clamor deste profeta ao Senhor. O versículo 2 vai mostrar: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás.
é interessante que neste clamor do profeta Abacuque, um homem que aprendeu a viver pela fé, como eu disse, pela sua declaração, capítulo 3, ele nos faz, ao lermos isso, pensarmos num outro homem de Deus que viveu pela fé. Jó, como foi citado aqui, tantos personagens que aparecem, não é dito muito sobre eles, mas demonstram uma fé genuína, uma fé verdadeira. E esse homem justo, que nós já vimos, pregamos aqui sobre a vida de Jó, é uma palavra muito parecida que ele fala também, está registrado quando ele vai dizer sobre isso. O clamor do profeta é idêntico ao clamor de Jó, que está descrito no capítulo 19, versículo 7 do livro de Jó, quando diz: eis que clamo violência, mas não sou ouvido, grito socorro, porém não há justiça. Nota, o clamor deste profeta é idêntico ao clamor de Jó quando passava por aquelas perseguições, por aquela situação, por aquela adversidade. Gritar-te-ei violência e não salvarás. Clamarei eu e tu não me escutarás. Versículo 3: por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Então nós temos aqui que é uma sentença do Senhor revelada a um profeta que já clama, que já coloca-se no Senhor, pedindo até quando, e clama ao Senhor, e dizendo que a lei, que a justiça ela se afrouxa, a lei se afrouxa, a justiça não se manifesta, o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Já vem uma palavra de lamento por aquilo que parece ser uma injustiça. E só depois então disso, só depois desse clamor, é que ele vai então agora revelar qual foi essa palavra, qual foi a sentença que Deus manifestou a ele para que ele já se lamentasse. Então, meus irmãos, vocês observem que a partir do verso 5 até o versículo 11 é que nós vamos então agora compreender qual é a sentença que o Senhor revelou ao profeta Abacuque. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis, quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. São os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objeto do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Então passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. Aqui então está a sentença. O que Deus está revelando a Abacuque nessa sentença? E agora a gente entende por que o lamento, por que o clamor do profeta antes de revelar a sentença.
Porque o Senhor está dizendo, a profecia está mostrando que é uma visão que Deus deu a Abacuque. Ele teve uma visão. Versículo 3: Porque me mostra a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Aqui é uma visão. E o versículo 5 diz: Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. E aí então, através dessa visão que o Senhor dá ao profeta, ele tem essa visão alarmante, uma visão alarmante. E a gente precisa entender qual é o contexto, em que época que isso daqui foi escrito, em que época que Abacuque é. Abacuque é contemporâneo de quem? Em que período estamos falando? Quando se deu isso daqui? Abacuque, ele é contemporâneo do livro anterior, de Naum. Ele é contemporâneo aí de Sofonias. Ele é cerca do ano 600, quando ele escreveu isso daqui, foi cerca do ano 612 antes de Cristo. Então, esta profecia dada pelo Senhor a Abacuque faz referência a um povo que seria suscitado pelo próprio Deus contra o povo de Judá. Aqui a gente está falando do povo de Babilônia, quando fala aqui dos caldeus, no versículo 6, pois eis que suscitam os caldeus, nação amarga e impetuosa. Notem, irmãos, aqui o Senhor está revelando que é Ele que está suscitando os caldeus, ou o povo da Babilônia, como nação amarga e impetuosa, para então ir contra o povo de Israel, o povo de Judá. Por isso eu pedi para os irmãos assistirem hoje, eu passei um vídeo mostrando aquela divisão dos reinos, de reino do norte e reino do sul, a divisão que havia entre o povo de Israel, que os irmãos conhecem bem. Tudo começou quando o povo, registrado lá em Samuel, Deus era o Senhor do povo, Deus era o rei do povo de Israel, mas o povo pediu para si um rei. E aí o povo pecou, e aí veio Saul, e aí veio todos os reis que nós conhecemos, homens tementes a Deus e homens que não temiam a Deus. Davi era um homem temente a Deus. E nós vimos então, depois de Salomão, a divisão do povo de Israel, em dois povos, em dois reinos, 10 tribos, reino do norte, 2 tribos, mas os levitas, o reino do sul. Então, nós conhecemos bem essa história das consequências que o povo de Israel sofreu, padeceu por conta dessa divisão de realeza, de reis humanos dominando o povo de Israel, o povo de Deus. Então ficou o reino do norte, que era o Israel, e o reino do sul, que era Judá, separado então. E conhecendo essa história, a gente vai acompanhando pelos profetas, os profetas maiores, profetas menores, tudo aquilo que a gente conhece dos pecados do povo. O povo transgredia, o povo idolatrava, o povo pecava, e vinha palavra de juízo de Deus para esse povo. E nós temos os relatos bíblicos e históricos do que ocorreu com a tribo do norte, por exemplo. O reino do norte, as 10 tribos do reino do norte, sabemos que ela foi tomada pelos assírios, foi tomada pelos assírios. E a história dá conta que em cerca do ano 722, mais ou menos, o povo do norte, o reino do norte, ele foi totalmente aniquilado, foi totalmente destruído. E agora, então, no ano 612, mais de 100 anos depois, nós temos uma palavra, uma sentença dada por Deus, pelo seu profeta Abacuque, ao povo de Judá, ao reino do sul, a este povo que seria levado cativo para a Babilônia. É nesse contexto que estamos. O versículo 10 vai dizer que eles escarnecem dos reis, os príncipes são objeto do seu riso, riem-se de todas as fortalezas,
porque amontoando terra as tomam. Então como passa o vento e seguem, fazem culpados estes, cujo poder é o seu Deus. Veja bem, então o povo da Babilônia, os caldeus, era uma nação agora poderosa, era um império poderoso, que estava em confronto com outro grande império, outro grande poder, que eram os assírios, que havia tomado o reino do norte, havia destruído o reino do norte. Agora o Senhor suscita os caldeus, os babilônios, para se tornar então agora o maior império, e vir contra o povo do sul, contra o reino do sul. Então é desse povo que nós estamos falando. Os caldeus são os babilônios. E nós estamos diante de uma profecia que alarmou o profeta Abacuque, porque o Senhor deu a ele uma visão do que os babilônios haveriam de fazer com o povo de Judá, com o reino do sul, com o povo de Deus. E aí eles foram levados cativos para a Babilônia. E aí a gente conhece a história, é bem descrita lá no profeta Daniel, e também depois dos 70 anos de exílio, que esse povo voltou, para Jerusalém, e está descrito lá em Neemias, em Esdras, nós temos aí a narrativa, a história do que ocorreu. E isso alarmou o profeta. Então, o profeta ele vai fazer o que então agora diante disso? Diante dessa sentença que foi vista por ele, ele vai interceder. A gente tem agora na sequência a intercessão desse profeta, a Deus, clamando a Deus pela sua misericórdia. É isso que nós temos aqui neste livro de Abacuque, uma terrível sentença que produziu uma maravilhosa fé. A sentença dada por Deus produziu uma fé maravilhosa neste seu servo, o profeta Abacuque. Então, o que nós podemos extrair deste primeiro ponto, desta primeira fala, daquilo que a gente vê em primeiro lugar, vai estar revelado aqui no versículo 12, que a gente vai ver a partir de agora. Poderíamos dizer então que o primeiro grande ensino de tudo isso que aconteceu, da sentença e dessa visão que o profeta teve, é que a fé verdadeira é produzida quando se reconhece que todo o poder emana de Deus. A fé verdadeira é produzida quando se reconhece que todo o poder emana de Deus. Nós vimos já então essa fé sendo demonstrada pelo servo, pelo profeta Abacuque, no versículo 12, quando ele diz: não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, não morreremos. O Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Veja que declaração de fé maravilhosa do profeta Abacuque em reconhecer que todo poder emana de Deus. O Senhor havia dito que foi Ele que suscitou os caldeus, foi Ele que suscitou o povo da Babilônia para ir contra o povo de Judá, contra a nação de Judá, contra o povo de Deus. E no versículo 12, o profeta ele dá essa declaração. Ele reconhece Deus como Senhor, Yahvé, o Deus da aliança, e chama Ele de Santo. E ele declara sua fé quando ele diz: não morreremos. A ideia aqui é: não seremos aniquilados, porque esse Senhor fez uma aliança. É o Deus de Israel, é o Deus desse povo, é o Deus do povo de Judá. Esse Deus não é Deus para mentir. Esse Deus não é um Deus que falha. Isso dá prova de que esse profeta ele conhecia as profecias, ele conhecia as Escrituras, ele sabia da aliança que Deus havia feito com Abraão e a sua descendência. Por isso ele diz: não morreremos. Ele tinha essa plena convicção de que, apesar daquela visão, daquela sentença que ele viu que Deus faria com o seu povo, ele sabia que não morreria.
e ele declara isso, que ele teve essa visão: não morreremos, ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, os caldeus. Tu, ó rocha, o fundaste esse povo para servir de disciplina. Para servir de disciplina para quem? Para o povo de Deus, para o rei de Judá. Então, o profeta aqui ele dá uma declaração muito direta, muito eficaz, muito correta, dizendo que Deus, a rocha, é que fez tudo isso. E ele sabia que esse povo não morreria. Então aqui a fé verdadeira é produzida quando se reconhece que todo poder emana de Deus. Ele não estava vendo o poder da nação da Babilônia, ele não estava vendo o poder dos caldeus, ele não estava vendo aquele império que havia destruído a Síria, o império da Síria, e se levantando agora contra o reino do sul. Ele não via aquele império como poderoso, mas ele viu o Senhor como a rocha. O Senhor suscitou aquele povo para a disciplina do povo de Judá. Então este é o primeiro grande ensino que nós temos desta palavra. E como todo servo de Deus, quando está passando por provação, como Jó citado, ele clama, ele pede a Deus pela misericórdia do Senhor. E ele vai finalizar a sua intercessão no versículo 17 dizendo: acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Então ele clama a Deus pela misericórdia, ele pede a Deus e pergunta até quando, da mesma forma que ele havia clamado lá. Então, acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Mas olha uma segunda declaração que ele faz no primeiro versículo do capítulo 2, que demonstra que a fé verdadeira é produzida quando diante do juízo de Deus nos humilhamos. Apesar dele perguntar, dele questionar, dele clamar, dele interceder pela misericórdia, e vai falar com Deus, e vai interceder por esse povo, que aqui provavelmente o povo não estava nem sabendo até então do que estava acontecendo aí nessa visão de Abacuque, e que ele já estava ali intercedendo junto a Deus por eles, por aquilo que haveria de ocorrer. Mas olha que ele mostra a sua humildade, quando ele diz no capítulo 2, verso 1: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. Ele se coloca, ele diz, como Elias, que foi lá para aguardar, ficou lá aguardando para ver quando o Senhor passaria. É como subir ao monte, essa a ideia, Ele vai para um lugar separado, se coloca sobre a rocha e fica ali vigiando, esperando, aguardando para ver o que Deus vai dizer da sua queixa. Assim como Jó ficava clamando, aguardando para ver o que Deus haveria de falar com ele das suas queixas, assim como Elias foi lá para baixo daquela árvore e ficou ali se lamentando, se prostrando, aguardando o que Deus iria falar com eles. Da mesma forma que o profeta se coloca nessa situação, ele vai aguardar: vigiarei para ver o que Deus me dirá, e a resposta que eu terei à minha queixa. E aí então nós vimos aqui que a fé verdadeira é produzida quando diante do juízo de Deus nos humilhamos. Ele aqui se humilha diante de Deus e aguarda a resposta da parte de Deus, aquilo que Deus diria da sua queixa. E quando nós continuamos, nós vamos ver que o Senhor, Deus da aliança, me respondeu. Deus me respondeu e disse: escreve a visão. O que o Senhor respondeu para ele então, em vez de você ficar clamando, de você ficar suplicando, ficar aí fazendo, Deus não respondeu, Deus não entrou em discussão com ele, Deus não ficou respondendo exatamente a queixa que ele havia feito. Deus simplesmente lhe dá uma outra ordem: escreve a visão. Ele teve a visão, agora o Senhor manda para ele: escreve a visão, escreve o que você viu, que é aquilo que foi dado lá no capítulo 1, a partir do verso 5 até 11.
Escreve aquela sentença, aquilo que você viu, que os caldeus poderosos vão invadir toda a terra, vão julgar, vão rir dos reis, vão rir dos príncipes, vão tomar poderosamente todas as terras. O seu poder será o seu Deus. É assim que termina o capítulo 1. O seu poder será o seu Deus. O poder dos caldeus seria o Deus deles. Aliás, versículo 11 do capítulo 1. Que é onde termina a sentença. Então, Deus está falando para ele: escreve essa sentença, escreve isso que vai acontecer, escreve essa visão. E ele vai continuar dizendo no versículo 3, capítulo 2: porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. Aqui um trocadilho de palavras: se tardar, espera, porém não tardará. O Senhor está dizendo, não vai tardar, e realmente não tardou. Essa profecia foi dada, como foi dito, no ano 612, no ano 609 ela ocorreu, 3 anos depois. O povo foi levado cativo pelos babilônios. Queridos, então certamente, esta visão desse profeta, recebida por Deus um pouco antes do povo ser levado cativo para a Babilônia, deve ter servido de uma palavra de alento para homens como Daniel, que foi levado cativo para o povo da Babilônia. Certamente Abacuque foi levado cativo para a Babilônia. Sadraque, Mesaque, Abednego, homens que foram levados, e está narrado lá no livro de Daniel, tudo que ocorreu com eles lá durante o cativeiro, 70 anos de cativeiro na Babilônia. Certamente esta profecia, este livro, serviu de um grande despertar para aqueles homens que iriam ser levados cativos, daquilo que Deus já estava dizendo que haveria de fazer com eles. Então eles já entraram no cativeiro com profecia daquilo que haveria de ocorrer depois do cativeiro. Por isso o célebre versículo 4, do capítulo 2: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. E nós vimos os justos vivendo pela fé no cativeiro, como foi o caso de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. E aí o Senhor continua descrevendo para ele aquilo que ele faria, e ele vai dizer o seguinte, a partir do versículo 6, como diz o título aí da nossa tradução: 5 ais sobre os caldeus. Nós temos aqui uma lista de 5 ais que Deus estava respondendo a Abacuque do que haveria de ocorrer. Os 5 ais dessas nações que se acham poderosas, que fazem do poder o seu Deus, sem temer ao único e verdadeiro Deus. E aí eu não vou ler todo o texto, apenas citar os ais aqui descritos. O primeiro ai, aliás, deixa eu ler o versículo 6. Não levantarão, pois, todos esses quem? Esses povos que foram tomados, ele em um provérbio, um dito zombador dirão. O que ele está dizendo? Todas essas nações que foram tomadas, elas sabem que eles vão cair, que um dia eles cairão. Elas não dirão esses 5 ais a respeito dessa nação, dos caldeus, e vai dizer: primeiro ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Então, ai daquele que acumula o que não é seu. Segundo ai, versículo 9: ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Riqueza, poder, se colocar em lugar alto, como se ali pudesse se livrar das garras do mal. Ai daqueles que ajuntam em sua casa. Versículo 12: ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Terceiro ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. A fundamenta, a constrói com pecado, com iniquidade. Quarto ai daquele
que dá de beber ao seu companheiro, misturando à bebida o seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Quinto ai, versículo 19: ai daquele que diz à madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. Aqueles que têm ídolos, o versículo 18 vai dizer, contra o ídolo: que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu, e a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos. Como foi Nabucodonosor, que fez lá o seu império? Ele era o Deus daquele povo, se colocava como Deus daquele povo. Todos tinham que se dobrar diante dele. O versículo 20 vai encerrar dizendo: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Só há um Deus, e esse Deus está no seu santo templo. Esse Deus está no seu santuário. Esse Deus está no seu lugar. Cale-se diante dele toda a terra. Então a palavra que veio a Abacuque, ao mesmo tempo que era uma sentença daquilo que haveria de ocorrer contra o povo de Deus, veio junto àquilo que haveria de acontecer com esses povos poderosos, desses que se achavam poderosos. E não apenas esses, todos os povos. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Toda a terra deve se calar diante do Senhor. Queridos, então, isso é um ciclo, A gente vê na palavra de Deus algo cíclico, algo constante, É sempre isso. O povo de Deus tropeça, o povo de Deus peca, o povo de Deus tem para si reis, ídolos, fabricam seus próprios deuses, seus baalins, e aí Deus vem contra eles. Deus vem para punir o seu povo, por amor ao seu povo, para mostrar quem reina no meio do seu povo, o único e soberano Deus, o Iavé, o Deus da aliança, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Deus constantemente tem que trazer isso à memória do seu povo. E Deus usa esses outros povos, essas nações poderosas, para vir contra o seu povo, para tomar o seu povo. Mas Deus sempre dá essa palavra, junto com essa punição, junto com essa sentença, vem sempre a palavra do livramento. As outras nações sofrerão na mão do soberano Deus. Nós vimos isso desde Moisés, livrando o povo de Israel do Egito, trazendo pragas sobre Faraó, castigando Faraó pelo que havia feito com o seu povo, mas ao mesmo tempo usando o Faraó para punir o seu povo por conta dos seus pecados. Isso vem acontecendo durante todos os reis que passaram, reis que temiam, reis que não temiam a Deus. E isso tudo trouxe uma grande lição, um grande ensino para o profeta, que mostra que a fé verdadeira é produzida quando Deus se torna suficiente para nós e nele, quando nele esperamos. Então, aqui agora o profeta ele vai dar demonstração de que a sua fé, depois disso tudo que ocorreu, de toda essa visão, de toda essa sentença, que a sua fé, ela foi produzida, a fé foi produzida no seu coração, onde Deus é suficiente agora em sua vida. Ele não confia mais em nada, ele não se apega mais em nada, ele tem a sua fé única e suficiente em Deus. E é aí onde vem então essa oração do profeta Abacuque, capítulo 3, sob a forma de canto, e ele vai dizer no versículo 2: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, depois de tudo que Deus falou para ele, depois de tudo que Deus declarou a ele, e me sinto alarmado. Essa é a reação do profeta: me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decorrer
e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Então faz conhecida a tua obra no decorrer dos anos, mas nesta tua obra, nesta tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Mas ele vai declarar sua fé, a partir do verso 17, que ele aprendeu, que ele trouxe, que produziu fé no seu coração, com tudo isso que ele viu e ouviu da parte do Senhor. Ainda que a figueira não floresça, ou seja, ainda que a figueira não produza as flores para a produção dos figos, ainda que não haja figos, nem haja fruto na vide, ainda que a videira não produza as uvas que produzem vinhos, o produto da oliveira minta, ainda que a oliveira não produza azeitonas que produzem o azeite, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, ainda que tudo isso ocorra. O profeta está dizendo, ainda que eu não tenha o que comer, ainda que não tenha animal, ainda que não tenha produção, ainda que ocorra comigo o que aconteceu com Jó, homem íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal, que tinha muitas riquezas e perdeu tudo, perdeu seu gado, perdeu seu rebanho, perdeu tudo que ele tinha, sua família. É isso que o profeta está dizendo, é essa a sua declaração de fé. Ainda que eu perca tudo, todavia, eu me alegro no Senhor, eu me alegro no Deus da aliança, porque Deus tem uma aliança com o seu povo, Deus tem uma aliança conosco, Deus tem uma aliança com aquele que o teme, Deus tem promessas para o seu povo, promessa de vitória, promessa de vida eterna, e é isso que ele está dizendo. O Senhor, Yahvé, Deus é minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça. Aqui ele vai uma citação daquilo que Davi falava nos Salmos, fala lá em Samuel, os pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente, e me faz andar em lugares altos, ou seja, elevados. A minha vida não vai ficar presa àquilo que eu vejo. A minha vida não vai ficar presa aos meus recursos limitados e humanos. A minha fé está em Deus. O justo viverá pela fé. É isso que o profeta aprendeu. E aqui ele está dando essa linda declaração, cantando isso. Queridos, quando nós olhamos para a profecia de Daniel, o que Daniel declara que haveria de acontecer, a visão que o Senhor deu a Daniel daquilo que ele faria, mostra o porquê que esta confiança deveria vir deles. Daniel ele vai no último capítulo, vai iniciar o seu último capítulo dizendo, nesse tempo, depois de tudo que vinha sendo dito, Daniel lá no cativeiro teve uma visão, teve uma revelação, não apenas daquele dia que ele estava vivendo, mas nos dias ainda muito longínquos, nos dias muito distantes, nos últimos dias. E ele diz o seguinte, nesse tempo, nos últimos dias, se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Essa foi a visão que Daniel teve, de dias ainda muito longínquos, dias muito distantes deles, talvez nem tanto de nós, do que haveria de ocorrer. Então, os profetas eles receberam a revelação
daquilo que ocorreria, do juízo, da sentença de Deus contra o seu povo, levando cativo por conta dos seus pecados, mas também trazendo a palavra da redenção. E no caso, Daniel, lá no cativeiro, tendo essa visão de que Miguel se levantaria. Por isso eu disse para os irmãos também ouvirem aquela mensagem do reverendo Hernandes de Apocalipse, onde ele diz que nós estamos realmente aí vivendo os últimos dias, e nós estamos muito próximos aí daquilo que a revelação de Apocalipse nos diz. Irmãos, hoje nós estamos vendo, isso é muito nítido, assim como eu fiz questão de falar sobre este profeta Abacuque, porque quando eu leio a história de Abacuque, me parece muito com o que nós estamos vendo hoje, a nossa realidade. Duas grandes potências mundiais têm se levantado, têm se debatido, têm lutado uma contra a outra pela busca do poder. Os Estados Unidos, o atual império, grande império mundial, contra a China, que tem se levantado, querendo tomar, isso está muito claro, né, que a China quer tomar o lugar que hoje os Estados Unidos possuem. São duas grandes potências mundiais. Assim como o povo da Síria contra o povo caldeu, contra os babilônios, lutaram aqui, os caldeus prevaleceram, se tornaram uma grande potência mundial e levaram o povo da tribo de Judá cativo para a Babilônia. Assim também nós temos visto hoje essa disputa pelo poder. Nós temos visto isso muito mais próximo, né, daquilo que é a profecia de Daniel, dita que Miguel viria, que aconteceria coisas, né, angústia, haverá tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Note que o exílio babilônico, o que aconteceu com o povo de Israel no exílio babilônico, ainda não chega perto do que haverá de ocorrer pelas profecias apocalípticas, daquilo que haverá de ocorrer. Mas o que nós sabemos, querido, é que Deus livrou o povo de Israel, e da tribo de Judá veio Jesus Cristo, o libertador do seu povo, aquele que veio para morrer pelo seu povo, aquele que veio para nos salvar, que veio para nos redimir, o poderoso, o santo de Israel, o Senhor dos exércitos, o Alfa, o Ômega, princípio e fim, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ele já venceu. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Senhor Jesus matou o salário do pecado, que é a morte, quando morreu por nós na cruz do Calvário. Ele nos trouxe, Ele nos redimiu, Ele nos trouxe a salvação. Para aqueles que confiam nele, a vitória é certa. Apesar de toda a profecia que ele depois veio a revelar ao seu servo João, apocalíptica, de tudo aquilo que Daniel também havia profetizado. O Senhor Jesus confirma essas profecias e acrescenta outras, trazendo mais revelação e encerrando o cano de tudo que haveria de ocorrer nos últimos dias. Ele usou Paulo para pregar, de falar dos últimos dias, ele usou Pedro, ele usou os seus apóstolos para fazer revelações daquilo que haveria de ocorrer nos últimos dias, e fez a revelação final de Apocalipse. E o que nós temos visto hoje nada mais é do que o cumprimento de todas essas profecias apocalípticas, todas essas profecias escatológicas. Estamos muito próximos do fim e temos que estar preparados para isso. Se Abacuque precisava viver pela fé, quanto mais nós que vivemos esses últimos dias. O justo precisa viver pela fé. Que Deus nos dê graça, que Deus nos dê bênção, nos capacite, aumente cada vez mais a nossa fé, porque a fé é dom de Deus. A nossa vida tem que estar fundamentada naquele tripé, na fé, na esperança e no amor. Fé. Nosso amor a Deus é demonstrado através da fé, porque a fé sem obras é morta. A nossa fé é demonstrada pelas obras, e ao fazermos isso, nós demonstramos o nosso amor e a nossa esperança em Deus, ainda que a figueira não floresça. E que nada aconteça
não haja fruto na vide, o fruto da oliveira minta, eu todavia me alegrarei no Senhor. E no Senhor o servo deve depositar a sua confiança, porque o Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Que assim nós possamos viver, queridos, dias difíceis, tempos difíceis, últimos dias. Terríveis coisas têm se revelado na profecia, que haverá de acontecer. Se sobre nós, se sobre a próxima geração ou a outra, não sabemos. Mas o Senhor Jesus está prestes a vir, e nós já estamos vivendo tempos difíceis. Busque a sua fé, fortaleça-se em Deus, o justo viverá pela fé. Oremos ao Senhor. Pai Santo, nós te louvamos pela tua palavra proclamada nesta noite, trazida a nós, revelada aqui pelo teu servo, o profeta Abacuque, tão rica, e que traz, ó Pai, uma realidade muito, ó Deus, presente também em nossos dias. Possamos, assim como o profeta aprendeu a viver pela fé, que o teu povo assim viva, Deus, altaneiramente, fundamentado na rocha, no Senhor, no Deus da aliança, confiando que ainda que falte todas as coisas, nós estaremos seguros no Senhor. Abençoa o teu povo, aplica essa palavra a cada dia nas nossas ações, nas nossas atitudes, no nosso caminhar. Se o teu povo neste momento, Pai, está passando por necessidade em sua vida, que assim como o profeta não está vendo fruto do seu trabalho, ou nem trabalho que está tendo, está vivendo um momento de escassez, momento de falta, momento de adversidade, momento de tribulação, que o Senhor possa fazê-los, ó Deus, viverem convictos dessa fé, no Deus da aliança, no Deus que suprirá as suas necessidades, que eles possam colocar-se na tua presença, clamando pela tua misericórdia. E o Senhor é fiel em socorrer a cada um que clama ao Senhor. O Senhor não despreza com coração compungido e contrito. Aquele que tem ao Senhor alcançará do Senhor a misericórdia. Te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor Jesus, o nosso Mestre, o nosso Salvador, disse ao seu povo: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que assim seja, que possamos depositar essa nossa confiança no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Amados, passando então agora a parte final do culto, vamos glorificar a Deus cantando o hino A Voz de Deus, hino 162. Quando a tempestade ruge com o seu feroz bramido, quando as nuvens se acumulam
Quando o coração aflito quer a dor ao mal fugir, e se agita e luta, ruge sem descanso e vai sentir qual o som que se repete nas regatas a rolar. Ao aflito e conquistado, tua voz vem consolar. Eis que ouvimos tua voz, animados que andam sós, e desconfiados vão por ti sempre a lutar, nesta vida tormentosa, qual calor do vasto mar. Lemos então, encerrando assim o culto desta noite, pedir ao Israel que nos conduza então nesta oração final. Depois desta oração, receberemos a bênção e o amém deles. Assim está encerrado o culto desta noite. Senhor, nosso querido Deus, Pai amado, agora eu entro em tua presença, Senhor, para te agradecer por essa palavra, Senhor, que foi dita aqui, que ela toque nos corações de muitas pessoas, mesmo que não diretamente, infelizmente, mas que mesmo por meio de internet, por meio das redes sociais, ó Pai, que as pessoas consigam ser tocadas com essas palavras, ó Pai, que elas deem o devido entendimento, Senhor, que elas participem bem, ó Pai. Obrigado por tudo, abençoe a todos, aumente a nossa fé, a fé de cada um, ainda mais nesses tempos difíceis, ó Pai. Esteja nos livrando de todos os males, ó Pai. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo repouse sobre vós, Igreja Presbiteriana Espírita, e sobre todo o povo de Deus por toda a terra, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Queridos, assim está encerrado o culto desta noite. Quero apenas passar então o comunicado para os irmãos que, como temos feito, na sexta-feira teremos então o nosso estudo bíblico online e domingo, se Deus quiser, novamente estaremos cultuando o Senhor. Se todos juntos ou não, vai depender da orientação aí do nosso presbitério, do nosso governo, mas com fé em Deus estaremos, seja online, seja por presente, é o que desejamos, mas de qualquer forma estaremos cultuando ao Senhor. Oremos, irmãos, nos dirigiremos pedindo a Deus para que esse tempo difícil passe, quanto antes o povo possa ser aliviado e voltar à sua normalidade. Deus abençoe a todos, uma boa semana do Senhor. Estamos juntos aí comunicando pelo grupo da igreja. Qualquer mensagem nova a gente passa pelo grupo. Hoje era para termos aqui a Santa Ceia do Senhor, mas como foi colocado aí no grupo, por conta desse transmissão online, não é possível que a gente faça a Ceia do Senhor de forma online, já explicamos isso pelo grupo. Mas que assim que tivermos a oportunidade, estaremos juntos ceando ao Senhor. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, uma semana abençoada.